Olá, olá, galerinha do bem, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Só Pra Ver Podcast. Eva, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje, um episódio muito especial, temos duas pessoas aqui para conversar com a gente sobre o mercado audiovisual, sobre profissão, de onde veio, onde estudou, o que faz, onde vive. Estamos aqui com Ana Clara, produtora, articuladora sociocultural, poeta e percussionista afro. Está envolvida até o pescoço com cultura e comunidade, ó. Sou eu mesma. E Rosa Caldeira, diretora e roteirista, cria da favela de São Paulo, formada em Cuba e graduada em Sociologia. Muita coisa vocês. Ó, essa câmera de vocês, por favor, se apresentem. Aqui, ó. Fica à vontade. É isso, gente. Licença para chegar. É muito emocionante para mim estar aqui. Praticamente depois de 10 anos de formada, né? Depois de ter saído do estado, voltado, e ter continuado seguindo dentro da área do cinema, né? Quando eu entrei aqui em PAV, eu trabalhava com ouvidoria, então foi uma conquista mesmo conseguir trabalhar com o que eu queria. Então, para mim, é da hora estar aqui de novo para poder trocar tudo sobre a minha trajetória. Ah, maravilha. E você? Salve, gente. Boa noite. Enfim, sempre é difícil se apresentar, porque a gente nunca sabe os papos que vão vir depois. E a história é longa, o papo é longo, mas eu sou Rosa Caldeira. Valeu demais pelo convite aí. Já trabalho com audiovisual, cinema, eu diria que faz uns quase 10 anos. Já trabalhei com muita coisa nessa vida também. Comecei a trabalhar com 15 anos, já trabalhei em telemarketing, em McDonald's, em loja de shopping, tudo que é coisa. Comecei a trabalhar com audiovisual como eletricista. E, hoje em dia, depois de muitos corres, muitas trajetórias, trabalho como diretor, roteirista, tenho uma produtora chamada Maloca Filmes e construo cinema de quebrada, potente e comunitário. E tenho a honra de trabalhar com a Ana Clara também, minha amiga pessoal. E é isso, tamo junto. Ah, maravilha. Telemarketing, você trabalhou? Eu já trabalhei de tudo nessa vida. Eu também, eu fui telemarketing. Eu fiz todo... Eu fiz aquela... Eu fui Fiz a trajetória bem clássica do LGBT trans de quebrada, assim, já passei por todos os... Vários trampos. A ouvidoria era meio também o telemarketing, mas eu que ligava para a pessoa, porque a ouvidoria é você responder uma reclamação que a pessoa abriu, né? Então era o inverso, em vez da pessoa me ligar, eu ligava para ela. Você ligava para a pessoa, tá certo. Ou seja, todo mundo aqui encheu o saco de alguém. Exatamente. E eu sigo enchendo, né? Que eu sou da produção também, então esquece. Mas como é que vocês entraram no audiovisual? Assim, o que chamou a atenção de vocês? Vocês falaram, cara, é isso, não sei, do nada surgiu uma oportunidade. Como é que foi esse início? Então, eu saí do ensino médio com 17 anos e fui fazer biologia na Federal de São Paulo, lá em Diadema. Biologia. Fiz 2 anos, 4 períodos, sofridos, peguei muita DP, porque é isso, né? Quando você tenta se lançar em uma área que, por experimentação, você acaba batendo em várias traves, né? E aí foram 2 anos de muitas descobertas, e aí eu descobri que não era isso que eu queria. E o Wellington Amorim, que foi a pessoa que uniu nós dois também, e que também fez PAV aqui, ele falou, amiga, que tal o ETEC? Né, para você descobrir também o audiovisual, é um curso muito completo, mas que também, se você fizer os 2 anos e depois descobrir que não é a sua área, você pode seguir para outro caminho também. Mas foi no primeiro período que eu me encontrei, assim, primeiro período não, primeira semana aqui nesse pátio, eu, assim, me encontrei de verdade, assim. Então, eu fiz todo o curso trabalhando na empresa de seguro de saúde que eu trabalhava, mas saindo daqui eu pedi as contas e fui para a UF, né, que foi onde eu fiz produção cultural. Eu conheci o curso de produção cultural aqui na sala de informática, o Guilherme, a gente fazendo pesquisas e tal, ele, amiga, você já ouviu falar da UF, da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói? E aí eu falei, caramba, cara, eu acho que é o próximo passo, né? Porque era ou fazer mais um técnico, que eu queria muito fazer dança, eu fiz o vestibulinho de dança, passei. Então foi essa dúvida, ou eu faço mais um técnico, ou eu tento uma graduação. E aí foi quando eu prestei o SISU e fui para a UF. Então, em produção cultural, eu estudei bastante cinema, mas é você entender as outras linguagens artísticas também, né? Porque, que nem eu estava falando essa semana, o cinema, ele é uma linguagem artística, né? A questão é que o mercado
ele abraçou o cinema de uma outra forma. Então, ele também é um grande produto, um produto diferente do teatro, das outras artes visuais, da música, da dança. O cinema ele é uma arte também, mas que a gente consegue rentabilizar melhor, né, do que as outras linguagens. Bacana, hein? Caramba, você fez um apanhado. Nossa! Não, mas é muito doido quando a gente escuta a trajetória de outras pessoas, porque é isso, né? Uma coisa é a gente, sei lá, 10 anos atrás, pensar como que eu entrei no audiovisual. Outra coisa é, hoje, em perspectiva, olhar como será que eu entrei, como que eu comecei no audiovisual. Porque é um outro exercício, né? Acho que é um outro entendimento. A gente vai ressignificando, entendendo muitas coisas. E é muito interessante escutar a trajetória das pessoas também, porque a gente vai vendo conexões, né? Então, hoje em dia, quando eu falo sobre a minha trajetória, quando eu penso como eu comecei, eu vou, tipo assim, penso que eu venho de uma família de contadores de histórias, assim. Tipo, meu avô, pescador, ganhou o primeiro campeonato de mentiras do norte de Minas. Como assim? E aí eu fui... E é muito doido, porque eu resgatei essa história na minha família e hoje em dia eu coloco ela nessa minha trajetória, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Influenciou, né? E eu, assim, de alguma forma, né? Às vezes a gente nem sabe. É isso, eu venho de uma família muito também matriarcal, acho que como uma grande parte das famílias, das fofoqueiras, né? Dos pescadores, desse tipo de coisa. E eu venho desse rolê da poesia, na real, também. Eu venho de outras expressões artísticas, né? E a poesia, acho que por muito tempo foi minha referência, era a forma que eu me expressava, era a forma que eu me entendia. E, enfim, e ao mesmo tempo eu tenho um técnico em elétrica, né? E esse técnico em elétrica também, ressignificando, eu percebo que eu queria muito aprender algo mão na massa, porque acho que eu vi minha mãe a vida inteira construindo a casa dela, né? Venho de uma mãe com muitos filhos, mãe solo. Então eu queria servir de alguma coisa e naquele momento eu era a única mulher cis dessa turma de elétrica. Então foi um processo muito complexo também nesse lugar de, enfim. E depois de um tempo, acho que também por estar envolvido nesse movimento cultural de poesia, de cultura, de tudo mais, eu fui abrindo uma brecha assim no movimento cultural e as pessoas... Eu peguei um momento do audiovisual onde ele estava buscando maior representatividade dentro das áreas técnicas. Porque a área de elétrica dentro do cinema é uma área muito masculina cisgênera, né? Tipo, assim... E eu faço parte de uma vanguarda de pessoas que começou a confrontar esse cenário. Então, eu tinha um grupo de mulheres, na época, mulheres cis eletricistas, que as pessoas começaram a procurar, enfim. E eu entrei no cinema assim, tipo, carregando saco de areia, né? Que, para quem não sabe, os eletricistas também fazem isso. E é bastante saco de areia, né? Saco de areia. E isso, naquele momento, era muito vanguardista. E isso acabou, tipo, abrindo muitas portas para mim. Eu viajei o Brasil inteiro trabalhando com cinema. Fazendo principalmente cinema de gênero, terror, que é um cinema mais aberto por algum motivo, e filmes que tinham cenas de sexo explícito, que era onde as pessoas queriam as equipes mais diversas. Em paralelo a isso, eu tinha o meu trabalho autoral com o meu coletivo, com a minha coletividade, que é a Maloca Filmes, que eu também acho que esse é uma grande forma de entrar e ser reconhecido no meio audiovisual, que é ter uma coletividade, ter uma construção que é maior do que a gente mesmo, né? E essas duas coisas paralelamente acontecendo, veio o Periférico, que é esse meu primeiro curta que fez bastante sucesso. E a partir do Periférico, que rodou mais de 200 festivais, ganhou mais de 40 prêmios, que as pessoas... Nossa, gente! É brabo. Mas é muito doido, porque tipo, a partir desse momento, depois de já trabalhando com cinema há muito tempo, trazendo minhas narrativas, já contando histórias da poesia, que as pessoas começaram a olhar para mim e falar, você é diretor. E é muito doido perceber que a gente só consegue se ver nesse lugar a partir da excelência, né? Tipo, eu demorei muito para conseguir construir essa autoestima e falar, eu sou cineasta, né? Hoje eu fui no Poupa, sei lá, hoje não, semana passada eu fui no Poupa Tempo e a mulher perguntando, qual é a sua profissão? Mano, esse momento é muito engraçado. Porque eu fico tipo assim, o que eu vou falar pra ela? Aí, fica assim. Não, em primeira mão eu falei assim, comunicação. Ela, o quê? Eu, moça, eu sou cineasta. Ela, cineasta. Eu não acredito que você escondeu essa chancela. É que é estranho, né? Nossa, e agora? Eu falo, sei lá. Mas, enfim, hoje em dia tô nesse processo de construção mesmo dessa autoestima porque é isso, né? De trabalhar com direção, com roteiro, é uma profissão muito de herdeiros, assim. Esse é o questionamento da minha vida hoje em dia, como se vive disso. E, assim,
Mas, enfim, passei por todos esses processos, decidi que queria estudar cinema, não tinha estudado cinema, conhecia o Rodrigo foi a primeira pessoa para falar comigo sobre a Escola de Cinema de Cuba. O Rodrigo, professor. Rodrigo Souza e Souza. Gente, o Rodrigo tá Não, em o todos Rodrigo os rolês, o Rodrigo é a base, ele é o alicerce do cinema periférico, ele é muito influência. Muito. Enfim, muitos corres. O Rodrigo falou pra mim dessa escola de cinema de Cuba, falou pra mim quanto que custava. Eu falei, você tá maluco? Nunca que eu vou estudar nesse lugar, melhor comprar um terreno, sei lá. Aí começou, o Rodrigo falou pra mim, não, cara, presta a escola, se você passar, depois a gente vê como paga, que a parte mais difícil é passar, falou pra mim. Aí eu fui lá, prestei, tinha certeza. Lê do engano. Não, e tinha certeza que não tinha passado também, né? Fiz lá, Fiz assim, eu vou fazer pra não dizer que eu não fiz. Tinha certeza que eu não tinha passado. Aí passei, aí fiz uma vaquinha, consegui 600 pessoas doaram para essa vaquinha. Uau. Consegui R$60 mil para pagar meu primeiro ano em Cuba e fui. E isso também mudou muito minhas perspectivas, assim, porque tipo ir para o outro lado, né, do mundo, lá para o meu mundo, né, enfim. Aqui. Você sai assim do seu natural, né? Sim. Está aqui é casa, família. E eu venho desse lugar de comunidade, comunitário. Então, tipo assim, mudou muitas perspectivas e eu cheguei lá para estudar fotografia. E aí eu pensei, cara, eu vim até aqui, eu acho que, tipo, eu já estava meio de saco cheio da fotografia, porque eu sentia que era muito técnico, as pessoas ficavam muito mandando em mim. Aí eu falei, mano, eu vou estudar outra coisa, vou estudar o bagulho que eu quero. E aí fui, estudei roteiro, que tem tudo a ver com a poesia. E voltei de Cuba ano passado, enfim, fiz outros filmes, trabalho com direção na publicidade, estou em outros rolês, mas é uma caminhada meio se segurando aí, né? Se segurando em todo mundo, subindo junto, mas tentando construir caminhos para hoje em dia falar no poupa tempo que eu sou cineasta. Eu pensei que outra resposta boa é artista também, né? Sim. Mas eu acho que cineasta, amigo, ainda é melhor do que produtora cultural. Porque às vezes eu coloco eu sou produtora. Porque, assim, na minha graduação, o meu diploma é produção cultural. É mais fácil as pessoas entenderem o que um cineasta faz do que uma produtora cultural. O que faz uma produtora cultural? Né? Então, aqui vocês devem imaginar o que uma produtora faz, né? Ela viabiliza. Então, o diretor vem e apresenta o que ele gostaria que acontecesse e a produtora vem e fala o que vai poder acontecer, né? Os recursos vai proporcionar o que aconteça. Na produção cultural, é um pouco mais profundo, porque a gente não lida só apenas com o roteiro ou com o cronograma, a gente lida com todo o contexto sociocultural, né? O contexto político daquela situação. Então, eu acho que, na produção cultural, eu consegui ampliar a minha visão, dentro do cinema e das outras linguagens, sobre o impacto. Então, às vezes, quando a gente está aqui dentro da sala de aula, a gente está estudando enquadramento, a gente está estudando edição, a gente está estudando som e tudo mais, mas, na produção cultural, a gente debate e reflete sobre o que aquilo vai causar nas pessoas, ou naquele ambiente, naquele lugar, né? Então, quando você fala do seu intercâmbio, é muito traz isso também, né? Porque uma coisa é produzir cinema no Brasil e outra coisa é produzir cinema em Cuba, e outra coisa é produzir cinema no Rio de Janeiro, outra coisa é produzir cinema no Nordeste. Então, acho que é legal, acho que me muniu dessa capacidade de estar dirigindo, estar produzindo uma situação, mas estar refletindo no todo, né? Não só no final do filme, não só na distribuição, mas o que aquilo vai acarretar depois na vida das pessoas, né? Porque é isso, a gente faz arte para pessoas, né? É verdade, não é só para gente, né? Exatamente. Sempre mas tem gente que faz, só pra si. Principalmente os herdeiros, né? Fazem os seus roteiros e as suas obras só porque eles querem, só porque eles acham bonito, né? Então, não refletindo qual é a importância que aquilo tem para o mundo, né? Passar mensagem, alguma coisa Exatamente. assim, né? De repente. Como é para vocês hoje viver da profissão de vocês mesmos, né? Porque eu penso que assim esse mercado às vezes que a gente tem do audiovisual, do cinema, ele é muito fantasioso para a gente quando a gente vai crescendo, né? Então sempre é um lugar distante, até que você começa a se inserir nesse mercado, né? Então você começa a estudar, começa a trabalhar com pessoas que às vezes você só ouvia falar. Exatamente. E aí de repente você está do lado da pessoa, égua, caramba, não sei o quê. Você viu ali na pré-estreia, né? Um monte de ator e atriz famosa. Eu tava fingindo costume ali. Oi, fulano, não, que é isso? Exatamente. É fingir costume, assim. Né? Agora eu tô trabalhando nessa produtora que se diz uma produtora pequena comparada com produtoras maiores, mas está sendo o espaço de maior
assim, de maior estrutura que eu já trabalhei. E aí eu estou nessa função de assistente de produção executiva. Eu sempre fui produtora de set, produtora de logística, e eu amo fazer isso, mas avaliando o mercado nesse sentido, quem é que ocupa os lugares, né, de produção executiva, de direção, que foi que me levou a aceitar essa oportunidade. E que também, né, ganhar melhor, ter mais estabilidade, porque viver de cinema é muito incerto, né? Principalmente porque a gente é PJ, então é depender dos jobs que aparecem, ou às vezes quando você consegue montar uma produtora, passar em edital. Então é um movimento constante, né? Eu acho que uma dica, se eu posso dizer assim, é não parar. Porque às vezes a gente acha que a gente está parado, mas o movimento ele é mínimo, assim. É você escrever, você trocar, você fazer encontros mesmo que saiam ideias e que virem produtos mesmo, sabe? Sim. Então é mais ou menos isso. Não engavetar mesmo, não engavetar as ideias, exatamente. Foi para frente. Sim. É que é muito louco. E você teve uma experiência que é internacional, né? Mas você chegou a fazer, tipo, filme lá fora? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, é muito doido, porque eu acho que isso que a Ana falou é muito real, né? Eu acho que esse rolê de estar em movimento, e eu acho que quando a gente está em movimento, eu acho que tem eu acho que é só duas coisas que a gente sempre, que eu acho que é isso, é estar em movimento, e ao mesmo tempo que a gente está sempre tentando criar algo, acho que a gente tem que estar sempre tentando analisar o mercado de alguma forma. E eu acho que isso tem a ver com estar em movimento. Porque eu acho que essa experiência de mercado, ela também é muito importante na nossa área, porque é uma área que, enfim, talvez os herdeiros, que são muitos, gente, e eu acho que é sempre importante falar sobre isso, que eu estou falando de herdeiro, não necessariamente a pessoa ela é tipo herdeira milionária, mas às vezes os pais dela trabalham com isso. Sim. Ou às vezes os pais dela nem trabalham com isso, só que os pais dela são de um lugar, né? Que, sei lá, se descobre que você está trabalhando com a pessoa fala, não, minha família não é da arte, aí você vê, é filho de governador, você fica tipo... Mas, enfim, né? Mas, assim... Eu acho que essa análise de mercado, são das maiores experiências que eu tenho também acumulado nesses anos. Então, eu percebo que o mercado brasileiro ele tem muitos mercados, né? Quando a gente fala de audiovisual, é muita coisa, né? Cinema é uma coisa, publicidade é outra coisa, cinema de autor é outra coisa. E com Cuba, enfim, Cuba é outro mercado, que nem a Ana falou, né? É uma ilha de 12 milhões de pessoas, comparado com o Brasil é muito pequeno. E por ser uma ilha de 12 milhões de pessoas, ela muitas vezes não é que nem o Brasil, que às vezes a gente faz as coisas só para o Brasil. Tipo assim, um filme que circulou só no Brasil, tá ótimo. É verdade. Em Cuba, eles têm que fazer as coisas para o externo, porque ela é muito pequena e não se sustenta só do mercado dela. Ainda mais sendo um país em crise. Então, isso me possibilitou conhecer o mercado internacional de cinema, principalmente cinema de autor, mas entender outras questões do mercado internacional. Então, Cuba realmente... assim, expandiu meus horizontes. É até estranho falar a quantidade de países que eu conheci no ano passado, porque sério? Assim, foi um ano não, foi um ano muito, assim, mudou muita coisa na minha vida. É até estranho falar sobre isso em voz alta, porque eu me sinto estranho, não é algo normal para mim, mas assim, abriu um outro mercado na minha vida, e isso é muito bom, porque a gente está falando de um mercado instável no Brasil. Então me abriram muitas possibilidades, né? Tipo, enfim, ano passado eu conheci muitos países que eu não conhecia. Por conta do filme que você fez. Por conta dos filmes que eu fiz, por conta do meu trabalho, isso é muito legal. E esse ano, por exemplo, o meu trabalho de conclusão em Cuba, né, o meu último filme, o meu último curta, estreou no Festival de Berlim. Nossa! A gente tem gente importante aqui nessa mesa. que é um festival muito importante, né? Um dos festivais mais antigos do mundo, enfim, é um dos poucos festivais que tem uma classificação lá dos festivais que é tipo AA, é meio tosco, mas é essa. E que foram 5 mil filmes inscritos, 20 selecionados e 2 latino-americanos, sendo que um era o meu. Então, isso fez com que eu conhecesse a Alemanha, e a última viagem que eu fiz, que é mais estranho ainda, eu fui para Hong Kong. Eu nunca tinha ido para a Ásia, e a gente ganhou um prêmio lá de melhor filme. Então, isso abriu muitas possibilidades. E eu acho que é interessante falar sobre isso também, porque eu acho que, dentro dessa categoria de herdeiros também, eu sinto que a gente percebe a mediocridade das pessoas, na verdade. Porque eu acho que são pessoas com muito mais sobrenome, muito mais recursos, e que não fizeram
1/10 do que eu fiz. Não só com esse filme, mas com o Periférico, enfim, é muito doido, né? Tem um filme meu também que vai estrear agora no Olhar de Cinema, que é um festival de Curitiba, que também é muito legal. E saiu uma matéria que era tipo assim, os filmes da sessão de curtas se destacam os novos projetos de Rosa Caldeira e não sei o quê. E eu fiquei, nossa, mano, que doido. Não, é uma coisa doida, enfim. É estranho falar sobre isso porque a gente ainda vai tentando se entender, mas eu sinto que Cuba me trouxe essa experiência do mercado internacional e isso é muito legal, porque eu sinto que o Brasil, por ser um país muito grande, às vezes a gente não tem nem a necessidade de entender esse mercado internacional. E esse conhecimento, eu percebo que o Brasil está começando a desenvolver ele agora, por conta de iniciativas do Ministério da Cultura, do Projeto Paradiso, da SPCine, que estão tentando investir nesse reconhecimento internacional do Brasil, mas é algo recente. Então, acho que é algo interessante das pessoas refletirem, da gente pensar. Tem várias bolsas abertas também de intercâmbio. E eu acho que as pessoas têm que se inscrever, porque às vezes a gente tem medo de se inscrever nas coisas, porque a gente não acha que não vai passar e aí não se inscreve. E é o que eu digo para todo mundo. Se inscrevam. Não deixem. Porque às vezes, pelo medo de se inscrever, de não passar, a gente não faz. E é muito doido que eu só fui para Cuba porque eu me inscrevi. E eu tinha certeza que eu não ia passar. Então, esses são os caminhos. A gente fica com medo de tentar, né? Sim. Porque eu acho que a gente sempre tem um pouquinho de... será que a minha ideia não é tão boa quanto do outro, né? E, às vezes, a gente tem que valorizar a nossa trajetória, né? Por isso que eu falo, é interessante refletir sobre essas trajetórias, porque, às vezes, pode ter alguém escutando e falar assim, nossa, eu também venho da poesia, sei lá. Sim. Cara, e por que você por que você não exalta isso, tá ligado? Por que você não consegue falar? Mano, tipo assim, eu acabei de escutar essa mini build da Ana Clara, que ela falou que ela é percussionista. Como que ela falou? E ele também. Não. Ele a gente toca na mesma bateria. Não, mas é que assim, eu posso até tocar na mesma bateria que ela, mas a Ana Clara, ela é a percussionista. Ela é muito... Ela é referência. É que ela é referência, assim, ela é muito boa. Então é muito legal escutar isso, porque, cara, ela é muito boa e ela sabe disso. Mas, amigo, isso que você falou, por que a gente não se lança? Por que a gente tem medo? É porque, às vezes, o que a gente acha que o que a gente tem para oferecer não é importante. Quando vocês me chamaram para vir aqui, e eu já tive outras oportunidades, né, outras mesas, mas a gente esquece que o que a gente tem para falar é importante, né? Então, acho que esses espaços de escuta e de fala é importante por isso, para a gente reconhecer nossas potências, né? E principalmente dos lugares de onde a gente sai, porque é óbvio, é uma grandiosidade gigante ir para Hong Kong, ir para Cuba, ir para outros lugares físicos, mas esses lugares afetivos é importante também a gente manter nutrido, né? Porque não é sobre a audiência, é sobre a pessoa que ouvir. É importante que ela escute mesmo, sabe? Tipo, essas pessoas que vocês têm trazido para cá. Então, eu estou muito feliz, muito emocionada mesmo. Imagina, a gente que agradece. É sempre bom, né? A gente está num espaço que é a ETEC, é um espaço que é público, mas é um espaço que a gente enfrenta muita dificuldade. E a nossa realidade é essa, né? De lutar, de fazer as coisas o máximo que der. Exatamente. Né? Tipo assim, tem ideia, bora fazer. Sim. Porque a gente sabe que esse mercado, ele é um mercado difícil, né? Vocês falaram um pouquinho, né? Tipo, hoje vocês trabalham com isso, vocês se sustentam da arte, né? Do cinema, do audiovisual. Você é cineasta, produtora cultural. Mas é um meio que é difícil, né? E principalmente você tocou num ponto que acho que é muito importante a gente levantar, que é a questão que é o PJ, né? O profissional, ele é um PJ. Então, você constantemente está atrás de um novo trabalho. Exatamente. Constantemente você precisa mostrar o seu valor de novo. E dentro da área PJ, e dentro desse assunto PJ, tem vários outros assuntos, porque até ano passado eu era MEI. E aí, para adentrar ainda mais no mercado, eu tive que virar ME. Então, ainda tem isso? Sabe, me requereu um amadurecimento profissional. Hoje eu tenho a ajuda de uma contadora, porque é mais impostos, mas aí também você consegue acessar uma quantidade maior de trabalhos, sabe? Então, é muito importante a gente se munir dessas informações. Meus amigos, as pessoas com as quais eu me inspiro, foram muito importantes, mas a gente tem que buscar, porque enquanto a gente está com medo, enquanto a gente está nessa retranca, tem pessoas indo para cima e pegando todo o dinheiro que às vezes está à disposição de quem vai lá para pegar, né? Sim, isso é verdade. O que atualmente está inspirando vocês assim, nesse meio? O que vocês têm de ideias novas, de referência, que vocês podem compartilhar com a gente?
Tossiu pra não falar. Mentira. Gente, a produção, ela às vezes ela dá uma adoecida. Não, cara, A produção sofre. acho que eu ando, enfim... É complexo falar, porque acho que eu estou num momento de refletir. Eu ando, tipo, vivendo coisas muito doidas. Não é... Enfim, ando tentando não naturalizar as coisas que eu estou vivendo. Uhum. Eu acho que eu ando circulando por espaços de muito glamour e muito dinheiro e muita visibilidade. E não necessariamente eu estou ganhando muito dinheiro, muito glamour, muita visibilidade. Mas, enfim. Então... eu sinto que eu estou num momento de muita fricção, assim, que é muito legal também vir em espaços como esse, porque acho que também alimentam muito a gente de se colocar, refletir e tal, mas... e acho que não... Enfim, e acho que o que acaba continuando me inspirando é o cinema comunitário, é a quebrada, é a comunidade trans, tipo, acho que... não, enfim, acho que a inspiração... Tem uma frase que eu gosto muito de uma dramaturga, atriz, que é muito da hora, que chama Grace Passou, que procurem saber, que é de BH e tal, que ela fala que o trabalho dela, ela busca situações radicais simples que sintetizam sentimentos complexos. Nossa. É uma frase chique, né? Mas eu sinto que o meu trabalho ele é muito inspirado por isso, por essa coisa do cotidiano, por essa poesia do cotidiano, por vivências que têm muito a ver com a minha realidade, enfim. Mas... É que a gente não consegue deixar as nossas causas, né? É. A gente sempre vai voltar, é a nossa raiz. Sim, A mas eu gente também tem ando pensando muito E sobre outra- isso. Anda pensando? Ando pensando muito sobre... Eu percebo que também tem uma lógica... Enfim, eu ando com... Gente, tem muitas reflexões, assim. Dá para refletir sobre muitas coisas. Eu acho que um dos desafios que eu ando tendo hoje em dia também é entender como que eu não deixo esse mercado e esse mundo me reduzir a quem eu sou também. Porque eu percebo que... Às vezes eu vou apresentar meu trabalho para produtores ou para lugares e eles falam assim, mas tem alguma coisa que não seja trans? Nossa. Tipo assim, e às vezes o filme que eu estou fazendo fala sobre muitas outras coisas para além de ser trans, né? Tipo, o filme o meu último curta que a Ana Clara produziu, inclusive, que a gente está em fase de finalização, é um filme que fala sobre muitas coisas, mas ele também é um filme que reflete um pouco sobre o luto, assim, né? Mas é a partir da perspectiva de personagens trans, porque me interessa muito isso também, né? Como que essas vivências atravessam... Sim. E qual é o problema disso, né? Sim, mas é isso. Como que eu entendo que eu sou artista nesse mercado também, né? Porque é muito doido, né? Ao mesmo tempo que isso que você falou, né? Que os herdeiros só fazem filmes para si. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que eles têm o direito de fazer esses filmes, porque esses filmes que eles fazem para si... Eles são os filmes hegemônicos, né? Falar sobre uma classe branca, cisgênera, heterossexual, vai dialogar com muita gente porque é o que está dado na sociedade. Agora, às vezes, fazer um filme sobre a realidade trans, por exemplo, parece que que eu estou fazendo um filme só para mim. Só que não. Só que entende, mas não tem um mercado estabelecido para isso. Então, ainda a pergunta que eu recebo ainda mas quais são os seus outros projetos que não são sobre isso? E talvez todos os meus projetos não sejam sobre isso exatamente, mas... Talvez, acho que o olhar da sociedade, ele está pautado a sempre olhar a gente rotulamente. Porque, por exemplo, eu sou do Norte, né? Então, quando eu penso nos meus projetos, eu também penso em falar muito sobre Norte, sobre Amazônia. Eu não acho que a gente está se diminuindo para o que a gente é, mas eu acho que a gente quer que as pessoas entendam, que as pessoas saibam de onde a gente vem, quem nós somos, porque... A gente vai ver as pessoas tratando as coisas com preconceito, porque elas não têm conhecimento. O nosso papel, eu acho, assim, no lugar onde a gente está, é justamente educar essas pessoas, sabe? Tipo assim, cara, deixa eu te ensinar, a gente pode falar muita coisa sobre isso, mas você ainda não entendeu. E aí a gente vai e fala e mostra como realmente é, né? Então, por exemplo, eu sou de Belém do Pará. Até hoje,
O pessoal vai falar, vai estereotipar. Mas como é que vocês vivem lá? Tem umas perguntas assim que, na nossa cabeça, então vocês também, com certeza, vão receber perguntas voltadas para a realidade de vocês, que você vai falar assim, ué, Nossa, cara, não faz sentido isso que a pessoa está perguntando. No meu aniversário, a minha tia vira e pergunta, não, mas o que é ser trans? O que é a pessoa trans? Sabe? Num modelo onde ela nunca viu uma pessoa trans numa novela, ela nunca deve ter assistido um filme, né, que retratasse. Eu acho que é isso, a falta de conhecimento, a falta de contato leva as pessoas para esse caminho turvo mesmo, né? Então, eu acho que é complexo, mas acho que também é importante esse lado que vocês trazem, né, de pautar mesmo. Sim. Também. Não, e eu acho incrível o trabalho, né? Eu acho que vocês têm que continuar fazendo, é isso. Por exemplo, eu não conhecia, não você chegar aqui e falar, não, eu não conhecia. E olha só, não chegou até mim, tá vendo? Eu acho que é super importante. Agora eu vou ter a possibilidade de conhecer e de entender um pouco mais. Porque a gente sempre vai entender a partir de recortes da realidade, né? Sim. Mas posso comentar uma coisa disso que você está falando? Que eu acho que aí é isso, são análises de mercado, tudo é muito complexo. Acho que outro ponto muito difícil é a distribuição dos conteúdos, dos materiais que a gente faz, dos podcasts, de tudo. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade em que a gente tem uma maior democracia por conta da internet e tudo mais, mas a distribuição ela ainda é muito monopolizada, né? Tipo, sei lá, se a Bruna Marquezine postar uma foto do dedão dela, vai ter 300 milhões de visualizações. E é tipo o dedão dela, sabe? A gente vai falar, que dedão bonito. E aí você então talvez você falasse pra mim, eu vi o dedão da Bruna Marquezine. Mas, tipo assim, enfim, acho que essa é uma outra reflexão complexa, difícil, que eu não sei qual é a resposta. Eu acho que o caminho acaba sendo, muitas vezes, a educação, as escolas e tudo mais, que às vezes é onde a gente consegue ter contato com pessoas que estão circulando e, às vezes, fazer aquilo ganhar outras vidas, mas eu acho que a gente também vive esse momento em que a gente está falando sobre audiovisual e a gente também está falando sobre TikTok. E aí, porque o TikTok faz parte do universo audiovisual, e aí entram outras complexidades, assim, né? Então, enfim, eu trouxe aqui, por exemplo, essa questão do como que a gente lida com o mercado, colocando a gente dentro de caixinhas e a gente não querendo e querendo ao mesmo tempo, porque às vezes esse é o espaço que você tem, enfim, super complexo, porque eu estou nesse momento da minha carreira, eu estou com muitas crises que eu não sei quais são as soluções e acho que é isso, gente. Não sei se tem outro, assim, às vezes a gente tem que refletir sobre coisas que são os problemas dos nossos tempos e que a gente vai ter que desenvolver as soluções de agora, assim. Sim. Mas eu acho que volto para esse caminho que a Ana Clara falou. Acho que o caminho para a gente descobrir respostas e construir outras perspectivas de mundo é continuar caminhando, produzindo. Sim. E entendendo que tudo que a gente faz é semente também. Nossa, tá ligado? Muito. Eu acho que isso é muito importante também para mim. E eu, enfim, vou falar só isso porque acho que é uma coisa que é muito importante, que é, por exemplo, esse trabalho que eu falei, o Periférico, que foi esse meu primeiro filme que fez um sucesso, assim, né? E que virou festival. Que virou festival. Né? Foi importante você falar da distribuição, Sim. porque o Periférico, o Festival Periférico, que é um festival internacional de cinema e cultura periférica, que eu também tive o privilégio de produzir esse festival, que já está na hora de ter a segunda edição, né? Vamos captar ano que vem. Vai acontecer ano que vem. Foi um momento incrível de conhecer cinemas e filmes de lugares assim que nunca vai estar num Cine System, né, ou numa Kinoplex. Então, tem que ter esse tipo de espaço também. E aqui dentro da ETEC, tem esses espaços de experimentação, que é o Bonanote, Sim. que é o Sunrise, né, que é os espaços de exibição, que não é uma distribuição, mas é um espaço de exibição dos filmes. Pode continuar, né? Pode. Que são filmes que não vão ser exibidos, dificilmente vão ser exibidos fora daqui, né? Então, como o Periférico se tornou um festival, eu acho que a gente também tem esse poder e esse dever de criar espaços de circulação Sim. de cinema entre a gente também, né? Não esperar que eles aceitem a gente, mas a gente se legitimar entre a gente também, né? Nossa, é incrível, né? E acho que é isso que a Ana falou mesmo, é entender a potência das coisas que a gente faz, que às vezes a gente nem sabe, né? Acho que o Periférico me ensinou isso também, de tipo assim, o filme foi pro mundo, ganhou o mundo, e as pessoas exibem ele até hoje, as pessoas me param e falam, eu amo esse filme foi muito importante para mim, e isso é muito legal também. A gente tá aberto para as pessoas receberem as coisas que a gente faz e a gente entender que elas são importantes, que elas são potentes, sabe? E que elas transformam coisas. E
Acho que a arte tem esse poder, e acho que a gente tem que lembrar de novo por que a gente faz arte. Ou é isso, né? Qual que é a nossa profissão também, que é o nosso trabalho, né? Enfim, essas coisas. Incrível, incrível. Então, eu vou aproveitando todo esse gancho, né, que vocês trouxeram, que vocês, cara, tem muita bagagem, né? Quem dera a gente pudesse ficar aqui falando muito, mas assim, a gente vai precisar encaminhar para o final aqui, mas eu queria pedir, na verdade, como se fosse um conselho de vocês, né? O que vocês poderiam falar para os alunos agora que estão aqui na ETEC, outros alunos, outras pessoas que estão no início dessa carreira audiovisual? A gente sabe que não existe caminho das pedras, né? Mas pegando assim, da história de vocês, se vocês pudessem deixar um conselho para essas pessoas, o que seria? Posso falar? Tanto faz. Eu acho que o caminho para mim é a coletividade, assim. Eu acho que enfim, encontrar pessoas que têm pensamentos parecidos com você, ou que estão numa energia parecida com você, ou que querem, sabe, papo de futuro, ou enfim, não sei. Para mim, a coletividade é o que me salva na minha vida, assim, em todos os sentidos. Tudo que eu construí até hoje é sobre coletividade. Eu venho de uma família super grande, tipo, minha mãe, eu tenho 7 irmãos, tá ligado? Nossa, então, venho do rolê de igreja, venho do rolê de poesia, de sarau. E o cinema, o audiovisual, querendo ou não, acaba sendo muito coletivo, né? E eu acho que a coletividade é uma forma da gente construir potência, comunidade, e tentar um puxando o outro e indo junto, sabe? Eu não sei, eu sinto que esse é o caminho, comunidade. E eu também sinto que o grande rolê é a gente ir fazendo as coisas, fazendo o nosso corre, mas a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Acho que a gente tem que saber onde a gente está pisando, não fazer as coisas... né? Essa é a minha filosofia, né? Não fazer as coisas no desespero, tendo em mente que a materialidade é uma coisa material, né? A gente precisa ter dinheiro para pagar as contas. Então, tipo assim, acho que construindo os projetos autorais, independentes, e tentando tatear o terreno até um momento que você se sente confortável para falar... eu vou me jogar nisso, eu acho que também, né, é um caminho sensato para a gente não cair nesses contos de fadas de Playboy também, né, que eu acho que é isso. Não se faz cinema sem dinheiro nenhum, né? Tipo, as pessoas são dinheiro, os equipamentos são dinheiro, né? O tempo de todo mundo aqui, e eu acho que às vezes valorizar isso também é a forma de produzir, né? Saber que todo mundo que está aqui, de alguma forma, é um investimento, né? E acho que vai por aí. Vai. E você? Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendo muito, muito, muito com o Rosa, e que eu pauto como metodologia de trabalho mesmo. E eu quero falar olhando para a câmera, porque é forte, gente. E as pessoas subestimam muito o afeto. Nossa. E eu não estou brincando. A gente precisa se afetar. Não é afeto necessariamente de carinho, de amor, de passar a mão e abraçar. É você olhar para quem está junto com você, na sua coletividade, e se afetar. Então, dentro de um set, dentro de um projeto, às vezes as pessoas não se olham, não se percebem. Às vezes a pessoa não está legal, às vezes aquilo não está certo. E por você não se afetar com aquilo, por você ser da elétrica e tem uma coisa da arte ali dando errado, e você é da coisa da arte. Eu não vou me afetar com isso. E isso enviesa o trabalho todo, sabe? Então, nos mínimos detalhes, se afete, tenha afeto com as coisas, porque sem afeto a gente não vai longe. A gente pode ir em muitos lugares, mas a gente não vai longe, porque esvazia, né? Quando a gente está trabalhando junto, quando a gente desenvolve coisas juntas, sem afeto, enfraquece. Então, pode parecer clichê, mas o afeto é importante, de verdade. Uau, isso, gente. Muito obrigada. Nossa, obrigada a vocês. Demais. Obrigada pelo papo, foi incrível, de verdade. E a indicação de hoje é o quê? Mostra Permanente de Cinema Italiano. Organizada pelo Centro Popular de Cultura da UMES, a mostra é uma iniciativa para homenagear e difundir uma das cinematografias mais importantes do mundo. A Mostra Permanente de Cinema Italiano acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, no Teatro
Denói de Oliveira. A mostra deste ano teve seu início no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 1º de dezembro, gente, ou seja, é um ano inteiro pra gente prestigiar e assistir muito filme, beleza? Então, a gente conta com a participação de vocês, porque a gente também vai lá e a gente vai divulgar o dia que a gente for, hein? Você pode ter mais detalhes sobre a programação, tanto no Instagram do teatro, quanto da UMES, que é @cineteatro_denói ou @cpumes_. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados com 1 hora de antecedência no dia da sessão. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente se